Boa tarde, doutor. Imensa honra poder tê-lo conosco no nosso programa aqui no Empreendedorismo Musical. A gente fica muito contente em poder ter uma figura como a sua para compartilhar um pouco da sua experiência, essa longa jornada, esse histórico fascinante aí conosco. Obrigado, Guga. É um prazer estar com vocês. Eu espero poder contribuir com a experiência que a gente tem ao longo aí de 46 anos de trabalho na área das artes. Vamos ver como é que a gente pode ajudar. Com certeza. Doutor, para começar, como que foi a sua entrada no mercado musical? Como que aconteceu, né, a sua chegada nessa indústria da fonográfica, no mercado musical em geral? Faz 41 anos, em 1982, eu fui procurado por um grupo de músicos de São Paulo que diziam-se profundamente injustiçados com os direitos que não recebiam do exterior. Enquanto que o Brasil, naquela época, você tinha uma média de 35% de música estrangeira tocada aqui e 65% de música brasileira, nós revertíamos valores significativos ao exterior e recebíamos muito pouco. A Abramos começou exatamente para cobrir essa seara, para cobrir esse gap que existia entre a reciprocidade de direitos. Naquela época não estava bem solidificada a questão dos direitos conexos, dos músicos, dos intérpretes, e nós começamos a Abramos para fazer com que os titulares brasileiros recebessem aqui no Brasil aquilo que não era objeto de reciprocidade com outros países. E deu certo. E deu certo. Quer dizer, nós começamos a pressionar. Eu te digo que hoje 75% da música tocada no Brasil é música brasileira, 25% é música estrangeira. Nós somos o país, a meu ver, o mais musical e o mais autêntico do mundo nesse sentido. Nós temos um grau de musicalidade nacional que só perde para os Estados Unidos e para a Inglaterra, que, por óbvio, tem uma predominância e o uso da língua inglesa. Ainda perdemos para os países de língua espanhola. A gente vê isso, inclusive, nas premiações internacionais. A gente faz parte do Grammy, vai ser agora em Sevilha. Nós somos aqui na América, nas três Américas, o único país que fala português, né? Então, não fosse a barreira da língua, certamente a gente teria uma projeção maior ainda. Mas começamos assim. Esse foi o começo. Eu era advogado de alguns grandes artistas, me pediram que a gente levasse adiante a associação, que no começo chamava-se Abramos, Associação Brasileira de Músicos, Arranjadores e Regentes. Era só de músicos, mas ninguém. Acontece que, ao longo do tempo, eles diziam, não, nós somos autores também. A gente quer entrar como autor, a gente abriu o estatuto para os autores. Ah, bom, a gente também tem editoras, porque o mundo foi mudando e os artistas, autores, passaram a ser editores deles próprios. Nós abrimos para os editores. E também vieram a ser produtores fonográficos de si mesmos. Hoje nós temos cerca de 15 mil produtores fonográficos no Brasil. São os próprios, são os artistas, são eles que se autoproduzem. A tecnologia hoje é mais fácil, tem mais fácil acessibilidade por todos, então eles são também produtores. Nós, com isso, conseguimos configurar um banco de dados extremamente potente. A nossa base de dados, Brasil hoje, tem cerca de 22 milhões e 500 mil fonogramas e tem cerca de 20 milhões e 400, 500 mil obras. Né? O Brasil criou uma obrigação mandatória de configurar o ISRC, o International Standard Recording Code, para lançar, senão não lança o seu fonograma. E ao longo do tempo, isso que já estava sedimentado no Brasil, e ao longo do tempo, nós criamos um link com o ISWC, International Work Code, da obra. Com isso, a primeira identificação que se faz é do fonograma que está sendo executado.
até chegar à obra. É tudo de imediato. Isso foi tecnologia brasileira que permitiu a gente ter essa unicidade de procedimento para fins de arrecadação de direitos de todos. Então, você reconhece quem gravou mais que nada, pode ser o Benjor e pode não ser, você sabe qual foi o produtor fonográfico, e você sabe quais são os músicos, quem tocou baixo, quem tocou bateria, quem tocou teclado, quem tocou guitarra, e aí você vai para a aba autoral, reconhece que o Mais Que Nada é do Jorge Benjor, que tem como editora a própria editora dele, Jorge Benjor. Essa característica do Brasil é que nos colocou numa situação privilegiadíssima no cenário mundial, porque a gente documenta bem e, com isso, arrecada melhor ainda. Claro, tudo visando uma boa distribuição. Eu digo sempre que direito autoral que se arrecada e não se distribui é qualquer coisa menos direito autoral. Tem que distribuir e tem que ser rápido. Nesse sentido, um país musical como o Brasil sai na frente mesmo, porque quando a gente tem uma boa produção fonográfica, criada pelos próprios músicos, pelos próprios intérpretes e músicos, e um resguardo documental que preserve as titularidades de todos eles, permite exatamente que eles venham a viver e a sobreviver das suas obras. Então, a primeira questão que eu coloco, em termos de profissionalização e empreendedorismo musical, documente direito. Por favor, procure a sua sociedade e documente direito. Traga os seus elementos. Se não souber fazer, a gente faz. A gente faz. A gente ajuda o artista a fazer a sua documentação. Se fizer tudo errado, vai sair tudo errado. Eu me lembro um caso que veio de um sujeito bravo, bravíssimo aqui, isso já faz alguns anos, dizendo que não confiava nesse sistema, que ele não recebia nada, que ele tinha feito trilhas sonoras importantes, inclusive para jornais e tal. Aí eu falei, puxa vida, isso não nada, nunca recebi um tostão. Eu falei, mas onde é que você declarou seu repertório? Ele falou, como? Eu falei, quem sabe que você é autor disso? Ah, emissora X. A emissora X é usuária. Você tem que declarar para alguém que possa reivindicar por você. Nós reivindicamos, documentamos e ele passou a receber direitos bastante significativos dessas trilhas sonoras que ele fazia. Então, a primeira dica, documente direito, independentemente do estágio musical que o artista está, começando, no meio, ou já numa carreira consagrada, documente direito. Perfeito, doutor. Doutor Roberto, e assim, para o nosso público entender um pouco melhor, né? São duas perguntas, na verdade. Essa é a primeira, né? O que é o ESRC e qual é o papel dele, tá? E a segunda é como dissociar, porque acho que algumas pessoas ainda confundem o papel do produtor fonográfico do produtor musical. Como que a gente consegue dissociar, né, uma parte da outra? Muito bom. Duas boas perguntas, eu vou dividir exatamente na modalidade da sua pergunta. O ISRC é um documento configurado pela IFPI, pela ISO na Suíça. A ISO desenvolveu esses códigos, o ISAN, o ISRC para produção fonográfica, o ISWC para a obra, e assim você coloca no ISRC, Brasil, estou falando de Brasil, como é que a gente faz aqui no Brasil? Todos os elementos inerentes à identificação de todos os partícipes. De quem eu estou falando? Do intérprete principal, de todos os músicos acompanhantes, o nome, a denominação da faixa, a temporalidade da faixa e o produtor fonográfico. Esse documento tem que ter toda essa integralidade de informações. O mundo não faz assim.
O ISRC, originariamente no mundo, continha o nome da faixa, o intérprete principal e o produtor fonográfico. Para nós, não. Nós precisamos de todos esses elementos para que todos recebam os seus direitos. Como é mandatório no Brasil, não há, o que é muito bom, não há como ter um lançamento fonográfico se você não tiver claramente identificadas todas as titularidades aí. Mudou o gestor do ISRC no Brasil. Hoje a gestora é a Promúsica. A Promúsica é a antiga ABPD, Associação Brasileira dos Produtores de Discos, e a Promúsica tem nos ajudado a fazer uma catequese daqueles que recebem os lotes de ISRC, afora as sociedades de gestão coletiva e o ECAD, que a gente já sabe fazer isso há muito tempo, para que coloquem todos os elementos necessários para o recebimento dos direitos. Por que eu estou falando isso? Porque durante um tempo as agregadoras não tiveram esse cuidado. Não tiveram nem o cuidado de identificação de todos os partícipes, nem de obedecer à codificação do ISRC. Criavam aleatoriamente para poder subir nas plataformas os fonogramas. Isto acabou. Nós já pacificamos esse mercado. Quando aquelas agregadoras escolhidas recebem os seus lotes de SRC, elas já sabem que tem que obedecer à codificação numérica que está ali e a pôr toda a documentação, toda a estruturação de titulares. Então, eu peço, principalmente para os mais jovens, não façam isso da cabeça de alguém. Procurem quem sabe fazer essa documentação, porque aí sai direitinho, aí sai todo mundo, o cara tocou baixo, o outro tocou pandeiro, o outro tocou violino, né? O intérprete foi fulano, o tempo foi esse do fonograma, façam isso. Essa é a primeira resposta da pergunta. A segunda, produtor fonográfico é aquele que banca a produção fonográfica, é aquele que paga, é aquele que financia a produção fonográfica e, portanto, ele recebe a titulação de produtor fonográfico. Produtor musical não tem nada a ver com isso. O produtor musical é alguém que empreende para ajudar a configurar um arranjo, uma forma de exposição da música, né? E que não tem contemplação específica na cadeia distributiva, hein? O produtor musical vai participar somente como mais um músico, nada além disso. Só para ajudar a entender, na chave de partição dos direitos conexos, o direito autoral recebe 66,6% da distribuição. O direito conexo, todos os direitos conexos recebem 33,4% dos direitos, das rubricas que comportem a utilização de música mecânica. Esses 33,4% tornam-se 100% daquele universo. Desse universo, 41,7% pertence ao intérprete principal, 41,7% pertence ao produtor fonográfico e 16,6% pertence aos músicos que integraram aquela gravação. Por isso que a gente precisa da integralidade destas informações, senão alguns não receberão. A mais completa metodologia de guitarra do Brasil é na WLC Music School. Clique agora no QR Code que está na tela e nos vemos lá.
Formalização da atividade profissional, aula de projeção e viabilidade financeira, definição de metas e objetivos, arquitetura de marca, construção de marca pessoal, linguagem sonora, gêneros de conteúdo para podcast, liderança e desenvolvimento de competências, neuromusic e muito mais. Tudo isso você encontra em empreendedorismomusical.com.br. Timbres, um mundo do som. Como que fica o processo de mensuração entre diferentes meios, seja no streaming, na televisão, no show ao vivo, assim como também na parte dos covers, dos mashups, dos remixes, como que funciona todo esse processo, né, para ficar facilmente mensurável? Bom, eu também vou dividir a resposta aqui, né? A questão das rubricas. Cada rubrica tem um universo em si mesmo e que nós precisamos respeitar exatamente como são. Por exemplo, a música ao vivo, seja em concerto, em show, em bares noturnos, em casas noturnas de música ao vivo, só paga direito de autor, não paga direito conexo. Por quê? Porque não utiliza música mecânica. Se utilizar gravação, todo mundo recebe, todo mundo que participou da fixação fonográfica. A sonorização ambiental, os hotéis, os shopping centers, as lojas, os escritórios, os consultórios, os supermercados, ali é música claramente mecânica. Todos recebem os seus respectivos direitos. Televisão. A televisão, para nós, a televisão é sempre música mecânica. Por quê? Porque ainda que seja ao vivo, a execução seja ali ao vivo, isso se torna um audiovisual. Tornando-se um audiovisual é uma gravação. Portanto, todos os que participaram daquela gravação devem merecer os seus direitos autorais. As plataformas. Antigamente a gente falava em download, streaming interativo. Hoje não. Hoje tudo é streaming. Hoje tudo que a gente faz é streaming, sem exceção. Não tem mais essa história toda. E vem com a história, não cabem direitos aí de execução pública. Cabe sim. Não, o sujeito vai escolher, é uma escuta individualizada. A televisão também é. O rádio também é. O cinema também é. O que é isso? Tudo é escolha individual no mundo. Por isso que se recolhe o direito autoral pelo pôr à disposição do público. Esse pôr à disposição, esse acervo de conteúdos que estão inseridos nas plataformas, é que devem merecer o pagamento de direitos autorais e conexos. As plataformas brasileiras, todas elas pagam direitos autorais e conexas. As plataformas estrangeiras, só algumas pagam. A Disney foi a primeira que chegou no Brasil, nós queremos pagar tudo, autoral e conexo. Paga. A HBO está dando passos largos nesse sentido. Algumas fazem isso. Algumas não fazem, sejam as plataformas de áudio, sejam as plataformas de audiovisual, porque dizem que estão cobertos por global deals celebrados com os produtores e que fazem esses contratos internacionalmente e remuneram fora do sistema de gestão coletiva. Aos poucos, isso vai mudando. O que eu quis mostrar, e por isso que eu fui tratando de algumas rubricas, são muitas, tem muito. Você vê que cada uma delas tem as suas especificidades, né? TV por assinatura, programa jornalístico, esporte, cada um tem uma natureza que determina um tipo de utilização musical. Então, para cada uma delas, precisa ter um tratamento específico. Aí você falou do remix. O que mais? Era o remix e? Os mashups. E os mashups. Bem,
Nós vivemos num país de direito autoral. Nós não vivemos num país de copyright. Aqui não tem o Instituto do Copyright, que o centro do direito é o repertório, não é o nosso caso aqui no Brasil. Para nós, o que vale é a pessoa. Eu sempre exemplifico assim: aqui, nós não remuneramos Garoto de Ipanema, nós remuneramos Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Nós não remuneramos mais que nada, nós remuneramos Jorge Benjor. Esse é o nosso direito, deriva do direito francês, do droit d'auteur, né, do direito de autor, e assim nós vivemos e muito bem. Por isso que a gente lida melhor, inclusive, com a inteligência artificial nesse sentido. Né? Nós somos autores, direito autoral tem que ter um autor. Para os remix e para demais derivativos desse tipo de utilização musical, sempre vai ter que ter um autor, sempre, para nós. Se não tiver identificação autoral, não existe. Não existe, não existe. Por favor, quem for fazer um remix, quem for fazer uma derivação de uma obra pré-existente, cuidado, tem autorização antes de mais nada, e identifique-se como tal, senão nada vai receber. As perguntas estão sendo toda hora duplas aí, porque é tanta informação que vai desmembrando em outras questões. Lá vai mais um duo de perguntas. A primeira, né, como que assim, o blockchain, o metaverso, essa parte da música, né, das tecnologias, como isso pode afetar de alguma forma, né, o processo de mensuração, né, de resultado. E também o que o senhor acabou de falar sobre a parte do artista, para ele buscar esse tipo de informação, se ele quiser gravar um cover, utilizar a obra de um autor, né? Qual que é o processo, o protocolo estrutural para ele buscar esse direito para gravar e também durante o processo de mensuração daí dos recebíveis, né? Do recolhimento. Tudo passa, o começo disso, pela autorização. Consulte a sua associação. A associação tem toda a declinação das autorias. Ele vai saber exatamente a quem ele deve procurar. Se ele for na associação, ele vai dizer: procure fulano de tal, ou procure a editora tal, e peça uma autorização para fazer o seu trabalho de remix. Se você não fizer isso, você peca pela inexistência da autorização e não vai receber nada. Além de não receber nada, pode ingressar numa outra seara, que é exatamente a do ilícito civil. Então, peça autorização. Antes de mais nada, identifique o autor anterior e você, como vai estar identificado como autor dessa obra remixada. O blockchain vem num momento muito bom para nós. O blockchain tem uma vantagem, e eu acho que quem idealizou os blockchains, e eles surgiram basicamente junto com as NFTs, trouxe uma grande vantagem para todos os titulares, que é exatamente imprimir no blockchain como se fosse uma impressão digital de quem é aquilo, e que se preserva pela vida inteira. No blockchain, você vai saber quem tocou baixo, né? Quem tocou bateria, quem é o intérprete, eventualmente, se tiver um produtor, quem é o produtor, você tem todas as declinações. E mais, como o blockchain preserva isso, essa impressão digital, todos os negócios que se fizerem em torno dos blockchains vão ter... É como se fosse um registro de imóveis. Você vai ter lá declinado de quem é aquilo. Para venda, revenda, negócios, sempre vai estar preservada a questão dos direitos de todos os titulares aí. O metaverso ainda é uma área a ser prospectada, né? Na verdade, são derivações de autorias originárias e devem ser entendidas como tal, como foi em outros momentos o videotape, o cinema, a gravação em televisão, que depois vira um programa, uma série. Eu ainda
me prendo a certas questões que eu entendo que o metaverso vai ter que resolver num futuro muito próximo. Quando a gente fala, né, sobre existem milhões de músicas, de obras musicais, né? Então fica até meio difícil, acho que a expansão da criatividade de algumas pessoas, de alguns artistas, para inovar, né? É um desafio, tem muitas palavras, frases, jargões que se repetem, e a questão é como que a gente caracteriza hoje um plágio? Existe algo que está vindo muito à tona? Tem algum Não, não tem. protocolo para categorizar um plágio Não, ou não. alguma ferramenta? Não. Isso é absolutamente aleatório, né? E aí a gente pode até falar da inteligência artificial, que utiliza muito bases de outras músicas, né? Faz isso de uma forma muito inteligente, embora artificialmente, né? E que pode, em algum momento, enebriar a obra originária, né? Mas não tem regramento para isso. Isso, tanto que o Brasil, pode ter certeza disso, tem pouquíssimos casos de plágio. Pouquíssimos. É um país extremamente musical. Você ouve de vez em quando. Eu advoguei um caso do Jorge, na época Jorge Ben, contra o Rod Stewart. Era o You Know I'm Sexy lá e o Taj Mahal aqui. Eu achava que eu falava inglês, eu achava que sabia tudo, advogado recém-formado, metido a besta. Fui lá, tomei um olé até que o advogado deles lá falou: não, você tem razão, vamos fazer uma composição, e fizemos essa composição, né? Foi muito bom. E você viu como experiência humana. Mas isso você vai constatar de fato. Não tem tantos acordes, não existe nada disso. Há obras claramente inspiradas em outras obras, né? Você lembra do Caetano Veloso, fez uma obra em homenagem a São Paulo, homenageando, inclusive, o Ronda do Paulo Vanzolini. Isso acontece. Isso acontece. O Milton Nascimento fez isso, o Djavan e o Jorge Versilo tinham muitas coisas parecidas, né? E se respeitam muito como artistas importantes que são, não tem. Eu acho que depende da natureza da contrafação, da natureza do plágio, e alguém fala: opa, isso aqui é plágio da minha obra. Aí você vai poder tratar. Nós estamos com um caso aqui no escritório, aliás, né, nesse sentido. O senhor acabou de falar também. Quando a gente vai citar uma empresa, uma personalidade ou até uma marca em uma música, quais são os processos que o artista, o compositor tem que ter para poder veicular essa obra musical? Eu já disse aí que a gente trabalha no âmbito da propriedade intelectual, que é totalmente diferente da propriedade industrial. O copyright anglo-americano trata como copyright tudo, a propriedade intelectual e a propriedade industrial. Nós não. Nós não. O Brasil optou por regimes diferentes. A propriedade intelectual e os direitos dos titulares estão no artigo 5º, incisos 27 e 28 da Constituição, direitos e garantias individuais, né? E a propriedade industrial tem um regramento para marcas, patentes, modelo de utilidade, modelo de invenção, embalagens, isso é outra coisa. Quando você tratar de direito autoral, procure se lastrear nas informações e nas bases de dados que as sociedades têm. Eu dirijo a Abramos, né? A Abramos tem lá a base de dados de tudo que existe musicalmente no Brasil e muitas vezes no mundo inteiro, já que a gente representa muitas sociedades estrangeiras também. Procure se informar para você poder exatamente se louvar em algo muito factível, muito documentado, que te permita a utilização. Aí, se você enveredar por marca, por patente, aí é uma outra área da propriedade industrial que acontece. Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, hino de Copa do Mundo, tem, né? Tem. Eu advoguei vários casos aqui: o hino do São Paulo, o hino do Corinthians, hino do Palmeiras, hino do Flamengo, hino do Botafogo. Isso é tudo direito de autor.
é direito autoral. Você tem que preservar o direito do autor e não a propriedade industrial. Infelizmente, o nosso tempo aqui é escasso, é rápido, mas assim, qual a dica, o conselho que você dá para os estudantes profissionais da música, assim como as pessoas que aspiram a entrar no mercado musical e em todos os ambientes da indústria fonográfica como um todo? Guga, nós vivemos, eu repito sempre isso, que eu me orgulho muito disso, no país mais musical do mundo. Eu não falo nem de escolha musical, claro que eu tenho as minhas escolhas musicais. Eu acho que existem alguns países privilegiados. O Brasil é um deles, os Estados Unidos é outro, Cuba é outro país, a Inglaterra, né? Depois, a Argentina tem uma música muito típica da Argentina, o tango e derivações do tango. O músico é incrível, né? Ele se forma quase que espontaneamente. Ele só melhora na medida que ele vai estudando. É incrível isso, né? Os advogados, como eu, a gente começa meio cru, né? E a gente, na medida que a vida vai ensinando para a gente vai estudando, vai melhorando. O músico, não. O músico, eu digo sempre, nasce músico. Nasce músico. Ele só melhora. Porque ele que já é músico, ele vai estudar e fica melhor ainda. Nós temos aí um Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Tom Jobim. Aqui é uma infinidade nesse país tão musical. O cara que está começando, além da sua individualidade musical, procure se estruturar documentadamente. Procure documentar tudo o que faz. O João Donato morreu faz 3 meses, meu querido amigo, né, que faleceu. O João, a gente documentava tudo dele. Nós descobrimos quase 150 músicas inéditas dele que ele escrevia e estava lá. Estava lá. Então, não deixem isso acontecer. Documentem. Documentem como quiser, com gravação, se quiser fazer a partitura, mas procura o banco de dados da gente e documenta lá as suas titularidades para ficar sossegado, para saber que a vida dele vai ser uma vida musical para valer, bem documentada. Sim, obrigado, doutor. Obrigado pela sua participação. Só complementando o que o senhor acabou de falar do músico, né? Eu gosto sempre de brincar. Assim, o senhor não prestou o exame da ordem para entrar na faculdade, um médico não fez residência para entrar na faculdade, mas assim, na música, nas artes como um todo, eles já entram profissionais, né? Eles fazem o teste de aptidão e eu falei, gente... É isso. Guga, é isso mesmo. Parece que já nasce músico. O cara nasce... Você vê, eu tenho uma neta músico, uma neta de 9 anos de idade. Nasce assim, nasce mexendo, nasce fazendo. Você tem toda a razão. Se vai ser aprovado ou não, naturalmente será, porque já tem isso atavicamente, né? Graças a Deus, felizmente. Isso aí. Obrigado, doutor. Obrigado mais uma vez pela presença. Um abraço grande a você. Obrigado, tudo de bom. Você também. Forte abraço. Obrigado. Forte abraço. A mais completa metodologia de guitarra do Brasil é na WLC Music School. Clique agora no QR Code que está na tela e nos vemos lá. Formalização da atividade profissional, aula de projeção e viabilidade financeira, definição de metas e objetivos, arquitetura de marca, construção de marca pessoal, linguagem sonora, gêneros de conteúdo para podcast, liderança e desenvolvimento de competências, neuromusic e muito mais. Tudo isso você encontra em empreendedorismomusical.com.br. Timbres, um mundo do som.